Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por nos assistir. Meu nome é Rafael Beber, sou sócio e criador da Turma do Folclore. Sou formado em Publicidade e Propaganda e atuo no mercado de criação e direção de arte há quase 20 anos. Na Turma do Folclore, eu sou responsável pela parte criativa, juntamente com a direção de arte e a produção musical. Aqui, junto comigo para este bate-papo, está o Guilherme Lage, meu sócio na animação, e o nosso grande ilustrador, Lucas Busato. Prazer, pessoal, aqui é o Guilherme, como o Rafa falou, né, eu sou sócio dele na Turma do Folclore, fico mais na parte do roteiro, distribuição, e também junto com o Rafa aí na produção musical também. E sou formado em administração, né, a gente já está aí com a turma aí há 6 anos aí, né, o nosso grande projeto, que a gente fica muito feliz com a repercussão que ela está tendo. Oi, gente, eu sou o Lucas, né, e graças a esses dois, eu faço parte da Turma do Folclore, como o Gui falou, faz uns 6 anos, e é uma alegria enorme, né, eu sou ilustrador e dar vida a personagens, cenários, é minha paixão, então essa turminha já mora no meu coração. O propósito do nosso bate-papo hoje, pessoal, é mostrar um pouquinho dos processos e etapas de produção de uma série infantil. E, claro, a gente vai aprofundar um pouco uma dessas etapas, que é a ilustração. Mas, para o final da nossa conversa, o Lucas ainda vai mostrar algumas técnicas e ensinar como desenhar um personagem da Turma do Folclore, ou alguns personagens, não sei ainda o que ele preparou para a gente. Vamos esperar para ver. Mas, antes disso, o Gui vai falar um pouquinho da história da Turma do Folclore. Então, em 2016, eu e o Rafa, né, a gente junto identificou aí uma oportunidade de falar um pouco do folclore brasileiro para as crianças de uma maneira bem adaptada, né, ao público infantil. Então, que trouxesse as lendas da nossa cultura popular de uma forma bem leve, né, bem infantil. Então, daí que nasceu a Turma do Folclore, né, e a gente tem um viés aí, eu e o Rafa, já da música, né, de compor músicas e tal, então a gente criou os desenhos já pensando nos videoclipes, né, em criar músicas para cada um dos personagens da turma, né, o Saci, o Curupira, a Yara, e aí isso foi crescendo ao longo dos últimos anos aí com os novos personagens. O nosso conteúdo, né, a Turma do Folclore, sempre foi muito bem recebido nas escolas, porque o folclore brasileiro ele é muito celebrado, né, nas escolas, principalmente no mês de agosto, né, e aí junto com essa penetração da escola, a gente acabou usando também o folclore, o tema do folclore brasileiro, para falar sobre outras datas sazonais, né, que existem ao longo do ano, como, por exemplo, o dia de São João, o dia da mãe, o dia das mães, né, o dia do boi bumbá, né, a festa do Bumba Meu Boi, ao mesmo tempo que a gente também usa a Turma do Folclore para falar para as crianças sobre as regiões do Brasil, né, então, se tem uma lenda que é lá do sul, como é o caso do Negrinho do Pastoreio, a gente aborda sobre as características da região sul, né, os pampas gaúchos, se a lenda é mais ali da Amazônia, a gente aborda sobre os animais e a fauna e a flora da Amazônia. E aí teve uma outra temática também que ao longo dos anos a gente foi abordando na Turma do Folclore, que é a educação ambiental. Usar os nossos personagens para falar sobre preservação ambiental, para falar sobre o cuidado com o meio ambiente para as crianças, de uma forma bem leve, né? Então, isso é uma breve resumo aí sobre esses anos de Turma do Folclore, né, como a gente começou e como a gente foi encaminhando ao longo dos últimos anos, e como o Rafa falou, o Lucas frisou bem, ele está com a gente aí desde do começo, né, ele criou todos os personagens, cenários da Turma do Folclore, então eu queria pedir para o Lucas falar um pouquinho mais também sobre ele, né, sobre a sua trajetória, né, o seu currículo, tal, para que hoje a gente fica muito feliz de ter você aí com a gente aí ao longo desses anos. Aí. Obrigado, Gui. Vou só deixar uma ressalva que quem criou os 4 primeiros foi o Renan,
né? Então, a gente Renan tem que sempre lembrar do Renan aí, que criou os primeiros personagens, mas, com certeza, a partir dali, né, a partir desse design do Renan, eu pude criar os outros personagens, como você comentou, para essa primeira infância, né, porque tem algumas lendas que elas são até um pouco assustadoras, né, e poder transformar isso em personagens mais amigáveis, até para poder tratar desses temas como educação ambiental, foi bem interessante, foi desafiador, mas, assim, desde o começo, foi um projeto que eu tô, assim, apaixonado, é muito gratificante, porque isso, quando ele entra nas escolas, as crianças se identificam com eles, né, são personagens, depois eu vou mostrar no final da live, como construir, né, mas eles usam formas geométricas, formas mais simples, que a criança consegue também depois reproduzir, né, fazer ali seu próprio desenho. E foi muito legal participar da turma do folclore, porque eu me formei em design gráfico na Unesp, depois eu fiz uma especialização em Barcelona de ilustração para publicações infanto-juvenis, né, então eu venho trabalhando com desenho para infância desde 2015, mais ou menos ali quando nasceu a turma do folclore também, e especificamente a animação foi a primeira produção, né, que eu trabalhei profissionalmente. Já tinha feito outras coisas, né, na faculdade. Então é muito gratificante poder colocar todo esse conhecimento em prática. Legal, está sendo feito com muito bom gosto, Lucas. Obrigado. Então, a gente vai falar um pouco dos processos que envolvem a criação de um episódio, de um filme, né? São várias etapas envolvidas nesse processo. A primeira etapa é a criação e definição de um tema. No nosso caso, o tema é o folclore brasileiro. Após o tema ser definido, é hora de começar a pensar nas histórias em si, na criação do episódio, né? É uma etapa que exige bastante criatividade. Depois desse tema e histórias criadas, chegou a hora da roteirização. O roteiro é uma parte muito importante do processo. É o roteiro que vai detalhar quais serão os planos de cena, os planos das câmeras, os diálogos dos personagens, né, as ações dos personagens. Isso será a guia principal para todas as outras etapas. E até fazendo um parênteses, né, nesse processo, né, o Gui pode falar um pouco mais em relação aos roteiros desenvolvidos para a última série, que foi uma série patrocinada pela Petrobras Cultural, né, uma série ganhadora do edital da Petrobras Cultural. Sim, o nome da série, né, que a gente lançou agora é Os Protetores da Natureza, e aí, na concepção dos roteiros, né, quando a gente inscreveu esse projeto na seleção Petrobras Cultural, a gente resolveu abordar alguns ODSs da ONU, né? Para quem não sabe, a ONU ela tem alguns, em 2016, né, mesmo ano que a Turma do Folclore nasceu, ela traçou alguns objetivos de desenvolvimento sustentável para os próximos anos, né? Então, alguns pilares aí que os países deveriam cumprir para poder a gente ter um desenvolvimento mais sustentável, né? E aí a gente pegou 4 desses pilares para falar nessa série dos protetores da natureza, pilares relacionados ao cuidado com os rios, ao cuidado com as florestas, tal, então mais ligados ao meio ambiente, né? E aí, definido esses pilares, a gente foi realmente buscar referências também em outros desenhos, né, em outras séries, de como abordar isso de uma forma mais leve, né, para as crianças, né? Então, na hora de fazer os roteiros, a gente separou cada pilar dentro de uma história, né? Então, de um capítulo, né? Porque o filme é dividido em 4 capítulos. Então, o primeiro capítulo ele fala mais sobre a natureza, sobre o desmatamento. O segundo capítulo ele vai falar sobre os rios, né? Cuidado com os rios e assim por diante, né? E aí também é importante que o roteiro ele determina o tempo que vai ter cada episódio, né? Então, a quantidade de cenas ali, a quantidade de páginas que o roteiro é descrito, vai descrever também a quantidade o tamanho total do tempo do filme, né? Mas essa é especificamente sobre o roteiro.
aí tem as outras etapas, né, Rafa? Isso mesmo, Gui. E depois do roteiro finalizado, é hora de partir para o storyboard e para a ilustração. Daqui a pouquinho a gente vai voltar um pouco mais nesse tema com o Lucas. Depois da ilustração, é hora de fato de preparar todo esse material para os animadores começarem a dar vida para este episódio, né? Depois que os animadores concluem o seu trabalho, todas as cenas são enviadas para edição e montagem desse episódio, onde sairá como um todo esse filme e será enviado para sonorização. E após a sonorização, nós teremos aí o produto final, né, que será o vídeo. Então, agora, gente, o Lucas ele vai detalhar um pouco mais essa parte, né, um desses processos, que é o storyboard e a ilustração. Por favor, Lucas. Bacana, Rafa. Então, o roteiro vem para mim como um texto descrito de cada cena, cada etapa, cada ação, e aí eu transformo isso como se fosse uma história em quadrinhos. Então, vou mostrar para vocês, vou dividir aqui minha tela, que aí fica mais fácil da gente compreender juntos. Eu separei aqui, e a gente vai... Opa! Tá aqui, ó. Então, isso é o storyboard do primeiro episódio dessa série. O texto, ele descreve, então, um esquilo que vivia na floresta, que começa a subir, né, pela árvore. Então, é um texto, é uma narrativa que eu venho colocando aqui em pequenos quadros. Vocês podem perceber que o desenho é simples. Eu não preciso detalhar, não preciso fazer muito bem os detalhes do cenário, o detalhe do personagem. Aqui a gente quer ter uma ideia do todo. Então, né, basicamente, esse esquilinho vem, entra na casa dele, começa a mexer o armário, ó. Eu coloco essas setinhas aqui para mostrar que o armário começou a tremer, né, aí ele vai lá, olha para fora, de repente tem um lenhador, ó, ele é até meio boneco palito, ele começa a dar umas machadadas na árvore, aí o esquilinho desce, ó, aparecem outros 2 lenhadores, tá vendo que são bonecos palitos, mas isso já é o suficiente para o animador ter noção de quanto tempo esse filme vai ter. E para a gente olhar todos nós juntos, se está faltando alguma cena, se precisa colocar alguma ação no meio, né, se não tem nada que está faltando e precisa ser acrescentado. Ó, aqui ó, a continuação, olha, por exemplo, ele sai da água, sai correndo, de repente os esquilinhos estão em volta dele, aí começa a jogar as nozes, ele fala, para, aí não vou dar spoiler, que eu quero que vocês assistam a animação. Feito isso, a gente passa para uma etapa que é a criação especificamente dos personagens. Então eu separei alguns. Nesse episódio tem os lenhadores, né, que digamos são os vilões. Então, isso é um sketch, né, um esboço. Eu pensei, né, nesses 3, e depois que eu faço esse esboço, eu venho aqui, ó, para uma fase de finalização. Então, eu coloco cor, eu coloco os braços. Vocês têm boneca em casa, e vocês conseguem mexer o bracinho desses bonecos, não conseguem? É a mesma coisa, só que aqui no desenho. Esse braço desse boneco, ele é um objeto separado. Então, depois, lá na frente, o animador consegue mexer. Deixa eu mostrar os outros lenhadores. Ó, o outro lenhador. Nessa série foi muito legal que a gente tem a estreia desse personagem super carismático aqui, ó, Dr. Japuti. Então, tá aqui o rascunho dele. O que são essas 3 posições? Normalmente, em animação, a gente precisa do personagem de frente, a gente chama de 3/4, que é essa posição aqui que ele está levemente virado, e o perfil. Com essas 3 posições, a gente já consegue dar a ilusão de movimento. Então, né, o animador consegue
usar cabeças diferentes, mexer os bracinhos, e o personagem depois ganha vida lá na hora da animação. Tá certo? Muito legal. Muito legal, muito legal. Lucas, a gente queria saber sobre os cenários, né? Como que é feita essa pesquisa de referência, até se tratando, né, de uma série que se passa no Brasil, na floresta, como que é feita essa busca pelas cores, o traço, as referências de elementos aí também das cenas? A gente vive num país riquíssimo, né? A gente tem, como vocês falaram, lendas lá do Rio Grande do Sul, lendas lá da Amazônia, então a gente tem uma fauna e flora, sim, excepcional. Visualmente, teve uma série que eu me baseei como referência, que chama Tromba Trem, que eu achei super legal o visual, mas lógico, só para pegar algumas ideias, e sim, a nossa natureza, né? Então, às vezes uma cachoeira que aparece no episódio é uma cachoeira que eu vi foto, ou às vezes andando aqui, eu ando de bicicleta pela região, e tem alguns lugares que tem mata ainda, mais preservado, então tudo isso vai ficando na memória, né, na cabeça, para depois criar. Lógico que eu transformo isso em desenho animado, né, mas eu tento me basear na nossa fauna e flora real, porque isso é riquíssimo, né. Até legal você ter perguntado isso, eu vou mostrar o QG da turma, Legal. e a ideia, né, que vocês passaram é que fosse um IP. Os IPs são árvores maravilhosas, né? Então, vocês conseguem ver aí? Sim. Lógico que aqui eu fiz uma coisa cartoon, né? Um IP gigante, e aí eles constroem a casa deles. Quem não gostaria de ter uma casa na árvore, né? Mas as cores, ou alguns elementos são com certeza baseados na nossa flora. Ficou muito legal. Legal, muito bom, Lucas. Agora sim, passado essa questão dos cenários, né? A outra pergunta nossa, assim, é mais em relação aos traços dos personagens, assim. A gente queria saber, queria que você explicasse um pouco, Lucas, assim, a diferença entre traços para crianças da primeira infância e traços para crianças acima dessa idade, né? Acima dos 7, 8 anos. Existe Legal. diferença nisso? Como que é a concepção e criação dos traços, do estilo de ilustração? Não, com certeza, existe sim. Se a gente pegar uma turminha muito famosa, né, que é a Turma da Mônica, até eles fizeram uma piada, porque o desenho, os personagens estão descalços, né, não usam tênis, porque isso não importa, isso é lúdico. E aí quando fizeram um filme, teve até essa brincadeira, né, que o Cebolinha era o único que usava tênis. Então os nossos personagens, para essa primeira infância, eles são mais lúdicos, mais redondinhos. Vou até abrir enquanto a gente fala aqui, eu separei um para a gente ver. Eles têm que ser com essas características, né? Deixa eu te mostrar. Então, os olhos arredondados, a cabeça arredondada. Tudo que é arredondado, ele é mais simpático no desenho. Tudo que é pontudo, ele lembra, de certa forma, uma coisa mais agressiva. E tudo que é mais quadrado é mais sério, é mais sóbrio, né? Então, os personagens para essa primeira infância, eles são, sim, mais redondinhos, mais, vamos dizer, fofinhos, né? Os olhinhos têm esse brilhinho, né? Vou dar um zoom aqui no olhinho do Saci. Esse brilhinho, né? Tudo isso deixa ele muito carismático, né? Bom, eu queria, não sei se é possível, mas eu queria ver com você se você poderia fazer algum esboço de um desses personagens, né, de alguns traços deles, né? Vamos só sim. para mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, deixa eu calibrar o lápis aqui e vamos desenhar. E até respondendo sua pergunta, Rafa, os personagens para primeira infância, personagens de desenhos animados, eles seguem, de certa forma, um molde, porque fica mais fácil de vários ilustradores desenharem o mesmo personagem. Então, basicamente, a Turma do Folclore segue esse modelinho aqui, ó. Uma cabecinha maior, né, em termos de proporção que o corpo, o bracinho. Vocês percebem que depois eu vou limpar o meu desenho, mas o rascunho, ele pode ser mais, digamos, sujinho,
porque depois eu passo numa outra folha, eu vou limpando o desenho. Então, vou fazer aqui o nosso saci. Vou mudar de cor aqui, ó. Orelhinha. O nariz. Ó como é redondinho o narizinho. Uhum. Bem curvado, né? Bem circular. Né? Os São olhinhos. São formas geométricas, né? Formas geométricas, né? A gente já corta aqui, ó. Se dá um sorriso pra gente. A gente faz aqui, ó, o chapéu do Saci. Parece fácil, né, Rafa? Parece fácil. Para o Lucas é muito fácil, né? Mas isso é muitos anos de treino. Mas, ó, criançada, vocês que estão assistindo, percebam que a gente constrói o desenho, né? Então, ó, aqui no shorts dele já tem mais formas retangulares. A perninha dele volta a ter formas redondinhas. O bracinho, de novo, ó, umas formas mais redondinhas. Então, o Rafa comentou, formas geométricas, elas são simples, né? Ó, vou deixar uma bolinha aqui, ó. Bolinha, quadrado e triângulo. Elas são simples de serem feitas, mas muito úteis na hora de construir um personagem. De certa forma, ó, a ponta do chapéu do Saci pode ser triangular, né? Vou pintar, deixar uma corzinha aqui para o nosso Saci. E aí eu tiro uma camada. Lógico que depois ainda vem as cores, vem todo um acabamento. Mas, basicamente, ele pode ser construído assim. Para não falar que eu estou mentindo, vou pegar mais um para a gente construir. Vou fazer a caipora. Olha como ela segue a mesma base. Deixa eu limpar aqui. Então, ó. Vou até pegar a base que eu fiz para o Saci. Aqui, ó. Vou desenhar em cima dessa base. A orelhinha. Lógico, muda o cabelo. Gente, desenhar é lápis e borracha. Então, às vezes a gente faz uma linha, erra, e tá tudo certo. A borracha serve para isso. Por isso é importante também a gente desenhar levinho. Porque se a gente faz muito forte, na hora de apagar, borra. Então, desenha levinho, faz com calma, sem pressa, que o desenho vai sendo literalmente construído. Deixa o acabamento só para o final. Caipora também, ó, vai dar um sorrisão pra gente. Muito bom, Lucas. Acho que a criançada aí vai ter um bom exercício aí de ilustração para poder seguir. Legal. Deixar aqui para vocês, então, fazerem em casa. Poxa, legal, hein, Lucas? Que o Rafa falou aí, né? Acho que a criançada agora vai conseguir ver um pouco mais dos traços e tentar replicar e criar seus próprios personagens da turma do folclore aí, né? Obrigado aí pela aula. E, pessoal, acho que vai chegando ao fim aqui da nossa live, acho que o intuito era esse mesmo, falar um pouco dos processos e mais especificamente da ilustração, né? Queria deixar aqui um agradecimento especial à Petrobras aí por todo o apoio, né, que deu para que a gente pudesse realizar essa série e falar um pouco das ODS para as crianças. Era uma vontade que a gente tinha e graças ao apoio deles aí, isso conseguiu se tornar realidade.
agradecer a todo mundo que trabalhou na série também, os animadores, toda a equipe de voz, de produção musical, e também, em especial, o Lucas também, pelo lindo trabalho, e também por topar participar aqui da live e falar um pouquinho desse processo, né, Lucas? E queria aproveitar e pedir para você também deixar seus contatos e onde as pessoas podem ver mais o seu trabalho. Oh, obrigado, eu que agradeço. Eu falo, essa turminha mora no meu coração. Quem quiser me seguir tem no Instagram, @lbusato. Eu deixei uma oficina super legal aqui no YouTube também, então pode escrever Lucas Busato, que vai encontrar lá o meu canal. E tem meu site também, com mais desenhos, lucasbusato.com. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal da Turma do Folclore e dizer que vem mais novidade por aí. Fiquem atentos, não deixem de seguir a turma e continuar assistindo os vídeos. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês nesse bate-papo. Um grande abraço a todos.